Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciando a nossa semana hoje, segunda-feira, dia 25 de julho, e hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Tiago. São Tiago, que é irmão de São João, filho de Zebedeu, um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo aquele um dos três que sobe ao monte e assiste aquela cena maravilhosa da transfiguração do Senhor. Ele que deu a vida pelo Evangelho, ele que é também uma das colunas da nossa igreja. O Evangelho, Mateus capítulo 20, versos 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "Que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele o preparou." Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa de São Tiago, temos uma grande catequese de Jesus acerca da autoridade na igreja. Não sabemos aqui se a mãe dos 2 discípulos fez por ela mesma ou se ela foi induzida pelos filhos a fazer um pedido a Jesus. Um pedido bastante discreto, né? Bastante discreto. "No teu reino, coloque os meus filhos, uma à tua direita, outra à tua esquerda." Ela queria o poder total para os seus filhos. A linguagem de hoje, né? Quando você chegar ao poder, dê ao meu filho a possibilidade de ser seu ministro. Ou quando você chegar ao poder, repasse a sua autoridade para o meu filho. A cabeça dos discípulos ainda estava pensando com os raciocínios da sociedade da época. Os grandes mandam, oprimem, dominam os outros. Mas entre vocês não deve ser assim. A comunidade cristã segue um outro caminho. A comunidade cristã exerce uma outra autoridade. É preciso uma capacidade de abaixar-se
para servir. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Portanto, na igreja, toda autoridade só é legítima se ela estiver a serviço dos outros. Tudo que for contrário disso não condiz com o Evangelho. Mas aqui não é apenas dentro da igreja. O ensinamento de Jesus vale também até para a política. Vale para todos os serviços que exercemos na sociedade. Hoje, novamente, volta a discussão das funções públicas, que temos várias. Às vezes olhamos só para os políticos, né? Mas não são só os políticos. Várias repartições públicas com cargos grandes de poder. Agora, como eu exerço esta função? Se eu sou diretor de uma escola, se eu sou diretor de um hospital, se eu sou juiz, se eu sou promotor, se eu sou gerente de uma empresa, como eu exerço a minha autoridade? Para Jesus, a autoridade é legítima quando eu, que recebi aquela função, me coloco a serviço dos outros. Quando eu coloco os outros ao meu serviço, invertendo a lógica do Evangelho, isso é pecado. Isso vai contra o projeto de reino de Deus. Então, os discípulos de Jesus tiveram que aprender, e aprenderam bem, porque São Tiago vai doar a sua vida pelo Evangelho. Aí sim, ali ele vai descobrir o grande poder. Não o poder de mandar, não o poder de ser servido, mas o poder de oferecer a sua vida para que o mundo tivesse mais vida. Que hoje possamos aprender com Jesus esse modo diferente no exercício da autoridade e do poder. Não pensar o poder como a capacidade de mandar, de dominar e oprimir, mas o poder como a capacidade conjunta de servir, uma capacidade de fazer com que o outro possa também ser autor da sua história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom início de semana. Fiquem com Deus.